Ele só queria comprar um doce, mas parou ao ver uma menina caída na calçada, fraca, suja e sem forças para abrir os olhos. Ele ajoelhou, colocou o chocolate em sua boca e, chorando, implorou: "Acorda, por favor. O pai do menino chega." E quando vê o rosto da garota, seus joelhos fraquejam. Era a filha desaparecida. Por anos ele buscou essa menina, mas jamais imaginou reencontrá-la assim. E a reação da esposa ao saber? Nada. Nenhuma lágrima, nenhum abraço. Foi aí que ele entendeu. O segredo sempre esteve dentro de casa, mas o que essa mãe escondeu por 8 anos vai destruir tudo que essa família acreditava ser verdade. A menina estava caída. Jefinho parou. Segurava uma nota de R$ 20 amassada entre os dedos sujos de doce de leite. A brisa soprava leve, mas o silêncio em volta da calçada parecia mais denso do que o calor daquele início de tarde. Ele apertou a nota com mais força. Os olhos, antes acesos de alegria, agora tremiam com uma dúvida que nem ele sabia explicar. A menina não se mexia. Ela estava encolhida perto da parede da padaria, quase escondida atrás de uma caixa de papelão rasgada. Seus cabelos grudavam no rosto, o vestido manchado se confundia com a cor do chão, e as pernas finas estavam dobradas como se o corpo já tivesse desistido de buscar equilíbrio. Um saco plástico amassado servia de travesseiro, e os pés estavam descalços, sujos, rachados, frágeis. Jefinho deu um passo hesitante. Olhou em volta. As pessoas passavam e fingiam não ver. Uma senhora acelerou o passo. Um homem desviou o olhar. Um grupo de adolescentes riu alto do outro lado da rua, mas ninguém se aproximava dela. Ninguém via o que ele via. Ele tinha 8 anos, mas sentia que o mundo todo havia parado ali, bem na frente da padaria. Deu outro passo. A luz do sol batia direto no rosto da menina, mas ela não reagia. Tinha a pele muito pálida, os olhos semicerrados e a respiração quase imperceptível. Ele se abaixou. "Moça?" Sua voz saiu pequena. "Você tá com fome?" Nada. Jefinho olhou de novo para a nota na mão. A loja estava aberta. Ele sabia o que queria comprar, mas agora era como se o chocolate não fosse mais para ele. Ele se levantou, correu até a porta da padaria, entrou apressado, ignorando os gritos de "Ei, garoto!" do padeiro que limpava o balcão. Foi direto à prateleira do lado direito e pegou a barra de chocolate maior que encontrou. E saiu correndo. O sino da porta bateu seco atrás dele. O padeiro gritou: "Ei, menino, volta aqui! Isso não é de graça, não!" Mas Jefinho não respondeu. Já estava ajoelhado de novo. Rasgou o papel da barra com os dentes. Quebrou um pedaço com a mão trêmula e, com delicadeza, tentou colocar na boca da menina. "Por favor", sussurrou. "Só um pedacinho. Por favor, acorda." A menina não reagiu. O dono da padaria apareceu bufando, os olhos arregalados pela indignação. Mas ao ver a cena, o menino ajoelhado, a barra rasgada no chão, a menina inerte, parou. Ficou ali, mudo. Ela estava caída, tio", Jefinho falou, com a voz embargada. "Eu só queria ajudar." O homem engoliu em seco, abaixou o olhar e deu um passo para trás sem dizer mais nada. Jefinho voltou a atenção para a menina. Tocou o rosto dela com cuidado. Estava gelado. "Você precisa comer. Por favor, acorda." Ele segurava a cabeça dela no colo. O chocolate derretia nos dedos. E os olhos dele agora brilhavam, mas não era de alegria. Foi nesse instante que o carro preto estacionou em frente à calçada. A porta traseira se abriu devagar. Um sapato italiano tocou o chão, depois outro. O homem desceu ajeitando o blazer cinza escuro. Pegou o celular no bolso, pronto para ligar para o segurança que atrasava. Quando viu o filho ajoelhado, viu a menina nos braços dele e viu o rosto da menina. "Não", sussurrou sem força. Foi como se o tempo puxasse o ar do peito. Os joelhos fraquejaram. As mãos tremiam. O telefone caiu no chão. E os olhos não conseguiam desviar. Ele caminhou devagar até o filho. "Jefinho!" A voz saiu rouca. Quem é ela?" O menino levantou os olhos, ainda com lágrimas contidas. "Pai, ela estava caída. Ela não estava bem. Eu só queria que ela acordasse." Caio Bastos se agachou. Olhou de perto. A menina ainda respirava, mas mal. O rosto, mesmo sujo e ferido, era familiar, muito familiar. "Meu Deus", murmurou. Lembrou do berçário, da enfermeira desaparecida, das noites acordado, das buscas inúteis,
das promessas que fez e nunca conseguiu cumprir. Aquela menina, a que Jefinho tentava alimentar com chocolate, era ela, era sua filha. Caio não pensou. Pegou a menina nos braços. A sensação era estranha, como se abraçasse uma ausência, como se o tempo tivesse voltado 8 anos e o golpeado no estômago. Vamos para o hospital. Agora. Jefinho correu atrás do pai, entrou no carro com ele e segurou firme na barra do vestido da menina durante todo o trajeto. O motorista, confuso, acelerou. Ninguém falava. O som do motor parecia longe. O choro de Jefinho vinha silencioso, enquanto a cabeça da menina descansava no colo do pai que ela nunca conheceu. E ali, naquele banco de couro caro, envolta em silêncio e calor humano pela primeira vez, Daninha respirou fundo. Pela primeira vez, não estava sozinha. A buzina ecoou seca 2 vezes. O carro preto estacionou diante da entrada do Hospital Santa Amélia. O motorista saltou rapidamente e abriu a porta traseira. Caio desceu sem dizer uma palavra, com a menina ainda desacordada nos braços. A cabeça dela escorava em seu peito, como se pertencesse ali desde sempre. Jefinho veio atrás, apressado, tropeçando no tapete do carro, mas sem soltar a mão da barra do vestido rasgado da menina. Era como se aquele contato fosse uma linha invisível que ele se recusava a quebrar. A recepcionista, ao ver a cena, levantou-se com um sobressalto. Emergência pediátrica agora, Caio disse, e sua voz cortou o ar com autoridade, mas o olhar era o de um homem em ruínas. Uma maca chegou em segundos, empurrada por 2 enfermeiros. Caio hesitou por um momento, mas deitou a menina com cuidado, como quem entrega algo sagrado, ou algo perdido por tempo demais. Jefinho tentou subir na lateral da maca, mas foi impedido por uma enfermeira. Ele recuou um passo, o queixo trêmulo, os olhos marejando. Ela vai com a gente agora, meu amor. Você espera aqui com o papai, tá bom? Mas eu prometi que ia cuidar dela. A voz saiu tão baixa que só Caio ouviu. O pai olhou o filho por um instante, depois passou o braço pelos ombros dele e o puxou para perto. Você já está cuidando dela, filho. Foi você quem salvou sua irmã. Jefinho ergueu os olhos, confuso. Irmã? Caio hesitou. Era cedo demais para explicar, tarde demais para esconder. Mas aquele momento não era o momento certo. Ele apenas apertou o ombro do menino, sem dizer mais nada. A maca sumiu pelos corredores brancos, e o silêncio ficou. No corredor da ala pediátrica, o tempo parecia ter outro ritmo. Jefinho andava em círculos perto da parede, tentando ouvir algo pela porta fechada. Um estetoscópio pendurado numa cadeira girava devagar, como se marcasse o compasso do coração do menino. Caio estava sentado, os cotovelos sobre os joelhos, o rosto entre as mãos, o terno já amarrotado, o suor na testa, a mente longe. Ele sabia, tinha certeza, aquele rosto, aquele que ele tentava apagar todas as noites e que sempre voltava nos sonhos. Era ela, a menina levada do berçário, a que ele nunca desistiu de procurar, e agora reaparecia daquele jeito, faminta, caída na calçada, nos braços do próprio filho. Senhor Bastos, ele ergueu o rosto com dificuldade. Uma médica loira com o crachá torto e expressão cansada se aproximava. A menina está em estado grave, desnutrição severa, anemia profunda, desidratação, mas estável por enquanto. Vamos mantê-la em observação nas próximas 24 horas. Se ela resistir, as chances aumentam. Caio assentiu. Quis perguntar mais. Quis saber tudo. Mas só conseguiu dizer, ela vai sobreviver? A médica olhou para ele com um olhar humano e firme. Se depender da força dela, vai. Mas ela precisa de mais do que soro. Precisa de tempo. E de alguém por perto. Caio respirou fundo. Depois se virou para o lado onde Jefinho o olhava com olhos grandes e firmes. Então é isso, disse o menino. A gente vai ficar aqui com ela. Na sala de observação, a menina parecia dormir. O quarto era pequeno, com luz baixa, paredes brancas e cheiro de álcool. Uma poltrona encostada ao lado da cama, onde Caio agora se sentava com o filho no colo. Jefinho estava quieto, o queixo encostado no ombro do pai, sem tirar os olhos da menina. Daninha, mesmo desacordada, parecia em paz, como se soubesse que aquele lugar, por mais estranho que fosse, era melhor do que qualquer canto onde já havia estado. O monitor cardíaco piscava em ritmo lento, a respiração dela oscilava, mas havia esperança ali, havia vida.
Caio pegou o celular. Pensou por alguns segundos. Depois discou. Alô? A voz do outro lado era familiar, firme, impecável. Era Helena. Oi, Caio, está tudo bem? Está demorando. Helena? Ele respirou fundo. Eu encontrei. Silêncio. Encontrou. O quê? Ela. A palavra saiu com força e dor. A nossa filha. A que sumiu do hospital. A que você dizia que nunca seria encontrada. Eu encontrei. Do outro lado da linha, o silêncio foi ainda mais forte. Helena, você está aí? Estou. A resposta veio seca, sem tremor, sem espanto. E como ela está? Está viva, mas fraca. Muito. Está no hospital. Eu estou com ela. Nova pausa. Certo. Helena disse apenas isso, e o tom não combinava com a notícia. Nenhuma emoção, nenhum suspiro, nenhum meu Deus. Caio demorou alguns segundos antes de responder. Você não vai perguntar mais nada? Helena suspirou, mas sem emoção. Eu só não sei o que dizer. Jura? Silêncio outra vez. Eu levo Jefinho amanhã cedo. Boa noite, Caio. E a ligação caiu. Caio permaneceu imóvel, com o celular ainda na mão. Jefinho se mexeu no colo dele. Pai, a mamãe vai vir ver ela? Caio olhou o filho, tentou sorrir, mas não conseguiu. Apenas passou a mão nos cabelos do menino. Vai, filho. Mas não agora. Do lado da cama, Daninha se mexeu. Levemente. Um dedo. Depois o outro. E então, um som baixo saiu de seus lábios. Um som entre um suspiro e um lamento. Jefinho pulou da poltrona e correu até ela. Pai, ela tá acordando. Caio levantou-se num salto. A menina abriu lentamente os olhos. Estavam vermelhos, cansados, mas estavam abertos. Ela olhou em volta, assustada. Viu fios, máquinas, uma luz branca demais. Tentou se mover, mas não teve força. Foi quando sentiu a mão quente sobre a sua. Jefinho, com os olhos marejados, sorriu devagar. Oi, você tá segura agora, tá? A menina tentou falar, mas não saiu som. Ela apenas olhou para ele. E pela primeira vez na vida, alguém não virou o rosto. Caio saiu do quarto alguns minutos depois. Precisava respirar. Precisava pensar. Na porta do hospital, a noite já caía. A luz dos postes refletia no vidro do carro parado. O segurança da entrada acenou em silêncio. Caio puxou o celular de novo. Olhou a última ligação feita. E pensou na voz de Helena, fria, como alguém que sabia demais. Como alguém que talvez nunca tivesse esquecido. E naquele momento, sem entender ainda por quê, Caio Bastos percebeu algo que não queria aceitar. O segredo. Sempre esteve dentro de casa. A luz branca não piscava. Ela apenas existia, reta, fria e firme, como se quisesse apagar as sombras do que havia sido vivido antes. O quarto da UTI pediátrica era pequeno, tinha paredes sem quadros, sem cor, sem qualquer distração, além dos monitores. O vidro leitoso da janela deixava a luz do fim da tarde entrar filtrada, criando uma penumbra que abraçava mais do que iluminava. Daninha estava ali, imóvel na cama, pequena, frágil, tubos finos saíam dos braços. O rosto, ainda marcado pela sujeira do abandono, havia sido limpo apenas o suficiente para permitir os primeiros cuidados. Mesmo assim, os traços dela carregavam uma doçura silenciosa que só se revelava na calma dos olhos fechados. Jefinho não saía do lado dela. Desde que ela abrira os olhos pela primeira vez, com esforço, medo e confusão, ele decidira algo sem palavras. Não ia deixá-la mais. Estava sentado na poltrona cinza ao lado da cama, as pernas dobradas, os cotovelos apoiados nos joelhos, o queixo nas mãos. Observava cada movimento da respiração dela, como se cada suspiro fosse um fio de esperança que ele precisasse proteger. Caio vinha e ia do corredor. Olhava exames, conversava com médicos, assinava papéis, mas sempre voltava. E cada vez que entrava no quarto, o silêncio de Jefinho do lado da menina dizia mais do que qualquer relatório. Você não quer descansar, filho? Ele perguntou em voz baixa. Jefinho negou com a cabeça sem olhar para o pai. Ela pode acordar de novo. Caio respirou fundo. Aproximou-se da cama. Tocou levemente a ponta dos dedos da filha. Ainda estavam frios. Está tudo bem agora. Sussurrou quase para si mesmo. Você está aqui, com a gente. Foi quando o visor cardíaco apitou devagar, como se quisesse avisar que algo estava mudando. Os cílios da menina tremeram. Jefinho endireitou-se na poltrona, os olhos atentos.
A boca da menina se mexeu. Pequena, sem força. Um som quase imperceptível escapou. Água! Jefinho se levantou num pulo. Correu até o pequeno frigobar do canto, pegou o copo com tampa e voltou rápido. Caio pegou o copo das mãos do filho e, com cuidado, ofereceu um gole com a ajuda da enfermeira que já havia entrado após ouvir o sinal. Daninha bebeu 2 goles. Depois fechou os olhos, mas não dormiu. Virou o rosto lentamente até onde Jefinho estava. Os olhos se encontraram. Você... Ela murmurou rouca. Você é o menino. Jefinho sorriu com força, como se segurasse um choro. Eu sou. Tô aqui. Eu te achei, lembra? Daninha piscou devagar. Olhou em volta. Tentou entender onde estava. Sentiu a agulha no braço, o som das máquinas, o cheiro de álcool, a testa franzida, o olhar perdido. Caio se abaixou até o nível dela. Oi, eu sou o Caio. Estou aqui com você, tá bom? Você está segura. Daninha o olhou com estranhamento. Os olhos não mostravam medo, mas também não mostravam familiaridade. Era só um homem, como outros que ela já tinha visto de longe. Nada mais. Ela voltou os olhos para Jefinho. Você me deu chocolate. Ele riu baixinho. Foi tudo que eu tinha. E então ele disse, eu vou cuidar de você. Pode confiar. Do lado de fora da UTI, Helena chegou. Entrou com passos firmes, saltos baixos, roupa neutra. A maquiagem estava intacta. O cabelo preso em coque. Trazia uma bolsa pequena pendurada no antebraço. Não havia correria, nem urgência, nem vestígio de olhos que tivessem chorado. A recepcionista sorriu, sem saber por quê. Senhora Bastos, boa noite. O quarto é o 302. Estão esperando a senhora. Helena apenas assentiu. Subiu os degraus sem pressa. Abriu a porta com cuidado e encontrou a cena. Jefinho cochilando com a cabeça encostada no braço da poltrona. Caio em pé, ao lado da cama, com a mão pousada no lençol branco. A menina dormindo de novo. Ela parou. Não disse nada. Caio virou o rosto devagar, como se sentisse a presença antes mesmo de ver. Você veio. Claro que vim. A voz era limpa, controlada. Ela está viva, não é? Está. Ele respirou fundo, mas quase não chegou a tempo. Helena andou até o vidro da janela. Olhou sem ver, como quem observa um reflexo que não reconhece. E você tem certeza? Caio olhou para a filha, depois para a mulher. Eu olhei para ela e soube. Não preciso de exame nenhum. É ela. Helena não respondeu. Pegou um lenço da bolsa. Limpou uma gota inexistente do canto do olho. Virou-se de novo para a janela. Caio se aproximou. Devagar. O que está acontecendo, Helena? O que você quer dizer com isso? A sua voz. A sua calma. A sua ausência. Você não está nem um pouco abalada, nem surpresa, nem nada. Ela virou-se de repente. Você quer que eu grite, Caio? Quer que eu me jogue no chão? Que chore por 8 anos de ausência? Não sou esse tipo de mulher. Não, você nunca foi. A voz dele saiu firme. Mas mesmo assim isso não é natural. Você está vendo nossa filha. A menina que sumiu, a que você dizia que podia estar morta. E mesmo assim, você não se abala. Helena suspirou. Ela está viva e está aqui. Isso é o que importa agora. Caio a encarou em silêncio. Os olhos começavam a ver além da maquiagem, além da postura. Havia algo escondido, algo que não era novo, algo que talvez sempre esteve ali, e ele escolheu não enxergar. É mesmo só isso que importa? Ele murmurou. Na sala, Jefinho se remexeu. Acordou, olhou ao redor. Viu a mãe parada na janela. Mãe? Helena se recompôs em segundos. Oi, meu amor. Ela se aproximou, beijou a testa do filho com leveza, mas não olhou para a menina na cama. Jefinho apontou para Daninha. Essa é ela, mãe. A menina que eu te falei. Ela é especial. Helena sorriu sem mostrar os dentes. Eu sei, querido, eu sei. E então, como quem corta a cena com um gesto calculado, pegou a bolsa, ajeitou os óculos e disse, preciso ir. Tenho uma reunião cedo amanhã. Me mantenham informada. Virou-se e saiu. Caio não disse nada. Apenas observou. Mas por dentro, algo rachava. E naquela fresta, o silêncio começou a contar verdades que as palavras ainda não podiam revelar. O silêncio entre Caio e Jefinho durou mais do que qualquer explicação. Após a saída de Helena, o quarto da UTI voltou a se preencher com sons suaves. Os bips lentos do monitor cardíaco, o leve zumbido do ar-condicionado e a respiração ritmada da menina que dormia outra vez.
Jefinho havia voltado para a poltrona ao lado da cama, mas não dormia. Olhava para o teto, os olhos abertos, a mente girando em círculos que ele ainda não conseguia entender. Sua mãe passara por ali como uma sombra, sem emoção, sem pressa, e agora a imagem dela parecia destoar de tudo o que ele sentia no peito. Caio, do outro lado do quarto, segurava o próprio telefone com força. A tela desligada refletia apenas o seu rosto, cansado, confuso, quebrado por dentro. E então, sem pensar muito, ele levantou-se. Aproximou-se do filho. Jefinho, disse baixinho, posso sentar com você? O menino fez que sim, ainda olhando a menina. Caio se abaixou lentamente até o chão, ficando na altura do filho. Ajoelhou-se e ficou alguns segundos sem dizer nada. Estava esperando encontrar as palavras certas, mas não existiam palavras certas para o que vinha a seguir. Lembra quando você me perguntou quem ela era? Jefinho olhou para o pai devagar. Lembro. Caio respirou fundo. Passou a mão pela barba curta, quase sem perceber. Ela é mais do que alguém que você encontrou na calçada, filho. O menino o encarou com mais atenção. Eu sei, eu senti isso. Mas quem ela é? O silêncio retornou por um segundo. Caio olhou para a menina. Os cabelos bagunçados, as mãos pequenas sobre o lençol. Depois voltou os olhos para Jefinho. Ela é sua irmã. O menino arregalou os olhos. Irmã? Caio assentiu. Gêmea. A palavra caiu no ar como uma pedra num lago. O olhar de Jefinho oscilou entre o pai e a menina. Era como se o cérebro tentasse costurar uma linha entre aquela palavra e aquela pessoa. Mas eu nunca soube. Você e a mamãe nunca falaram disso. Caio fechou os olhos por um segundo. Estava ofegante, mas contido. Por que ela foi levada da gente no dia em que nasceu? Do hospital. Por alguém. A gente procurou. Procurou muito. Mas nunca encontramos nada. Nenhuma pista. Nenhuma foto. Nada. Jefinho parecia não conseguir piscar. E agora ela tá aqui? Caio sorriu, triste. Agora ela tá aqui. E você foi quem encontrou. Você cuidou dela. Você salvou sua irmã, Jefinho. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para a menina com mais ternura. Passou os dedos pelos cabelos dela com delicadeza. Eu senti que ela era minha, de algum jeito. E então, baixinho, como um segredo. Eu gosto dela desde o primeiro minuto. Daninha acordou devagar horas depois. A luz do quarto estava mais baixa, e o ambiente parecia mais calmo. Ela abriu os olhos com esforço e viu Jefinho deitado ao lado da cama, com o rosto virado para ela. Sorriu. Oi, ela murmurou. Oi, ele respondeu de imediato, se ajeitando. Caio também se aproximou. Sorriu para ela com gentileza. Sentou na beira da cama. Como você está se sentindo? Um pouco melhor. A voz dela era fraca, mas sincera. Aqui é o hospital? É sim. Você está sendo cuidada agora. Ela olhou em volta. Tentou se sentar, mas parou com um leve gemido. Calma. Tá tudo bem. Fica deitada. Daninha respirou fundo. Eu não lembro de muita coisa. Não tem problema, Caio disse com a voz baixa. O importante é que agora você está segura. Ela virou-se levemente para Jefinho. Ele ficou aqui o tempo todo. Fiquei, respondeu o menino. Eu prometi, lembra? Que ia cuidar de você. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de algo que ela ainda não sabia nomear. Caio segurou a mão dela com delicadeza. Posso te contar uma coisa? Ela olhou para ele. Claro. Você é minha filha. Ela arregalou os olhos e depois os franziu confusa. Como? Meu nome é Caio. Eu sou o pai do Jefinho. E sou seu pai também. O silêncio dominou o quarto. Daninha olhou para o teto, depois para as mãos, depois para Jefinho. Isso não faz sentido. Caio assentiu. Eu sei, é muita coisa, mas é verdade. Você nasceu junto com ele, no mesmo dia, no mesmo hospital, mas alguém te tirou de mim, e eu nunca mais soube de você. Ela permaneceu olhando para ele. Não chorava, não sorria, mas também não virava o rosto. Era como se algo começasse a se encaixar dentro. Mas eu não me lembro. Você era só um bebê. Ela assentiu devagar. Depois olhou novamente para Jefinho, como se precisasse se apoiar em alguém familiar. Então, a gente é irmão? Gêmeos, ele completou. Ela piscou várias vezes. O peito subia e descia rápido. E então, devagar, estendeu a mão para ele. Jefinho segurou. E os dois ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio. Mas agora,
Era um silêncio cheio. Um silêncio que dizia tudo o que nenhuma palavra era capaz de explicar. No dia seguinte, Helena abriu a porta de casa ao ouvir a campainha. O envelope estava no chão. Sem remetente, sem nome, sem carimbo. Apenas uma fita vermelha o mantinha fechado. Ela olhou para os lados. Ninguém à vista. Pegou o envelope com cuidado, levou-o até o escritório e trancou a porta. Sentou-se na poltrona de couro, com as mãos tremendo pela primeira vez. Abriu. Dentro, 3 fotos. As 3 do mesmo dia. O mesmo hospital, o mesmo berçário. Em uma delas, 2 enfermeiras sorrindo. Uma delas era a que desaparecera anos atrás. Na outra, 2 recém-nascidos deitados lado a lado. Na terceira, ela mesma, de costas, assinando algo. Helena ficou imóvel e, pela primeira vez desde que a menina fora encontrada, não soube o que fazer. As fotos estavam sobre a mesa de madeira escura. 3. Uma mostrando 2 enfermeiras sorrindo. A outra, 2 bebês lado a lado num berçário. E a terceira, a que realmente importava. Helena de costas, cabeça erguida, caneta na mão, diante de uma folha que não devia existir. Ela não sabia quem havia enviado. Não havia remetente nem marca postal. Mas não importava. Ela sabia por que estavam ali. Fechou os olhos. Respirou fundo. Mas não sentiu alívio. Sentiu pânico. Frio. Calculado. Sufocado. Se levantou. Deixou o envelope aberto sobre a mesa. Caminhou até o espelho encostado à parede. Estava pálida. O coque preso com perfeição. O batom ainda intacto. Mas os olhos não mentiam. A mão esquerda tremia. Quase imperceptível, mas ela notava. Voltou até a mesa. Sentou-se. Cruzou as pernas. Tentou forçar o corpo a obedecer à mente. Nada foi provado ainda. Nada foi dito. Ninguém sabe. Mas a dúvida já havia nascido. E Caio estava olhando para ela de outro jeito. O telefone estava no canto da mesa. Antigo. De linha fixa. Ela hesitou por alguns segundos. Depois digitou o número decorado na memória. Chamou 2 vezes. Alô? A voz do outro lado era grave, lenta, carregada de ironia contida. Sou eu, disse Helena direta. Pausa. Helena Bastos. Olha só. Quanto tempo? Ela não respondeu. Imagino que não esteja ligando para saber como estou. Não, quero te ver. Pensava que a gente tivesse encerrado todos os assuntos. Temos um novo. Outra pausa. E um leve riso abafado. E onde a senhora quer me encontrar? No café do antigo prédio da imobiliária Camargo. Amanhã, 9 da manhã. E venha só. Como desejar. Helena desligou. Ficou olhando o telefone por mais um tempo. Samuel. O nome pesava na garganta. À noite, no quarto silencioso da casa, Helena deitou-se na cama de casal, como fazia todos os dias, com gestos coreografados, metódicos, imutáveis, os lençóis claros, a luminária de cabeceira acesa, o livro de capa dura sobre a mesinha, intocado há semanas, mas sempre ali. Olhou para o lado vazio da cama. Caio não voltaria para dormir naquela noite. Estava no hospital. Com ela. Com ela. E por um instante, Helena permitiu que uma memória atravessasse a muralha que havia erguido ao redor de si. Era o mesmo quarto, mas o berço estava lá. O choro duplo ecoava pelo ambiente. Um som agudo, cruzado, que preenchia tudo com uma urgência indefinida. Uma enfermeira segurava 2 bebês no colo, um em cada braço, olhos marejados, mãos inseguras. Tem certeza? Ela perguntava. E Helena, de pé, braços cruzados, não respondia. Apenas olhava para a criança do lado esquerdo. O menino, você disse que queria resolver isso, insistia a enfermeira. Helena fez um gesto, simples, decidido, final. A enfermeira hesitou, depois virou o rosto e saiu. A lembrança se partiu, voltou o silêncio. A respiração dela agora estava mais ofegante, apesar de imóvel. Ela puxou o cobertor, desligou a luz e fechou os olhos. Mas não dormiu. Não podia. Na manhã seguinte, Helena chegou ao café 5 minutos antes do horário. Vestia um casaco bege, lenço de seda no pescoço e óculos escuros. Sentou-se em uma mesa isolada no canto do salão. Não pediu nada. Samuel chegou 2 minutos depois. Usava blazer escuro, camisa sem gravata, barba feita, perfume marcante. Seus olhos, porém, eram de quem carregava coisas que não se dizem. Bom dia, disse ele puxando a cadeira. Helena apenas o encarou. Fotos.
Perguntou ele como quem já sabia a resposta. Ela assentiu. Entregaram em casa. Ontem. Entendo. Você prometeu que estava tudo apagado. Se eu apaguei, ele respondeu cruzando os braços. Mas nem todo rastro depende de mim. Alguém está mexendo com isso, e se chegar ao Caio, tudo acaba. Ou começa. Ele sorriu, cínico. Ela não riu. Eu preciso que você descubra quem está por trás disso. Discretamente, sem deixar rastros. Claro, mas isso tem um preço. Sempre teve. E agora? Ela respirou fundo. O que você quiser. Samuel a observou por um instante. Depois, assentiu lentamente. Então, temos um acordo. Enquanto isso, no hospital, Daninha caminhava pelo corredor pela primeira vez. Jefinho segurava sua mão com leveza, pronto para apoiar caso ela cambaleasse. Mas ela não cambaleou. Estava fraca, mas decidida. Seus passos eram curtos, mas firmes. Usava um vestido limpo emprestado pela enfermaria e os cabelos estavam penteados pela primeira vez em muito tempo. Os olhos dela exploravam tudo com uma mistura de receio e encantamento. Isso aqui é... gigante, sussurrou. É, mas eu já conheço tudo. Posso te mostrar, disse Jefinho animado. Eles passaram pela ala da pediatria e pararam diante da pequena varanda de vidro no fim do corredor. Ali dá para ver o pátio. Quando você melhorar, a gente vai lá. Ele prometeu. Ela assentiu. Depois olhou para ele com suavidade. Por que você cuida tanto de mim? Ele sorriu. Porque eu esperei minha vida inteira para te encontrar, mesmo sem saber. Ela não respondeu, mas apertou a mão dele com mais força. Que naquele aperto silencioso havia uma resposta que nenhuma palavra precisava dar. Em outro lugar da cidade, Helena entrou em casa ao entardecer. Tirou os óculos, o casaco e caminhou direto para o escritório. Parou diante da mesa onde ainda estavam as 3 fotos. Olhou para elas por alguns segundos e então, pela primeira vez desde o envelope, pegou uma das imagens com as 2 mãos, a que mostrava os 2 bebês. Ficou olhando, longamente, até que seus olhos marejaram. E pela primeira vez, ela chorou. Mas não era um choro de culpa, era um choro de raiva, de saber que o passado estava voltando e que desta vez ela não conseguiria mais apagar. A campainha tocou às 10h32. Caio estava no escritório, de mangas dobradas, cercado por papéis antigos, fotografias em preto e branco e um envelope com o brasão do hospital onde Daninha havia nascido. Desde o reencontro, ele mal conseguia dormir. A cabeça girava como um relógio desregulado, entre lembranças, suspeitas e a inquietante frieza de Helena. Ele foi até a porta. Samuel, disse ao abrir. Em pessoa, respondeu o homem com um leve sorriso e um aperto de mão firme. Cheguei na hora? Alguns minutos adiantado. Isso é bom. Entenda como sinal de que não costumo desperdiçar tempo. Samuel era alto, ombros retos, olhar atento. Seu blazer marinho ajustava-se ao corpo como se tivesse sido moldado nele. Os sapatos brilhavam, mas não mais que os olhos. Olhos de quem observa além do que diz. Caio o conduziu até a sala de estar. Café? Aceito, se tiver forte. Caio pediu a governanta e voltou, trazendo consigo um envelope pardo. Samuel, eu sei que essa história parece maluca, mas eu preciso descobrir o que aconteceu no hospital. Quem levou minha filha? Por quê? E quem mais sabia disso? Samuel cruzou as pernas e se recostou no sofá com expressão ponderada. Já me passaram casos incomuns antes, Sr. Bastos, mas confesso que esse... Fez uma pausa curta, estratégica. Toca diferente. Toque como quiser, mas encontre respostas. Preciso saber quem mentiu e se minha esposa... Caio respirou fundo. Se Helena tem algo a ver com isso. Samuel manteve o rosto neutro. Ou quase. O senhor tem algum motivo para suspeitar dela? Caio hesitou. Olhou para o lado. Voltou os olhos para o detetive. Não tenho provas. Mas tenho silêncio demais onde deveria haver dor. E um olhar frio demais para uma mãe. Samuel assentiu lentamente, como quem compreende. Ou finge que compreende. Começarei pelo hospital. Funcionários antigos. Enfermaria. Registros desaparecidos. E se me permitir, também vou querer acesso aos documentos assinados pela senhora Helena naquela época. Caio assentiu. Faça o que for necessário. Mas faça direito. Eu quero a verdade. Toda ela. Samuel levantou-se. Vai tê-la. Só espero que esteja preparado para ouvir.
No táxi de volta ao centro, Samuel retirou do bolso interno um celular sem chip. Ligou. Esperou 3 toques. Já estou dentro, disse, sem dizer a quem. Do outro lado da linha, silêncio. Ele quer descobrir quem levou a menina. Está suspeitando de você, mas não tem provas. Mais silêncio. Se você quiser que eu segure essa investigação por dentro, vai ter que jogar limpo comigo, Helena. Ela desligou sem responder. Samuel sorriu de lado. Ela ainda era a mesma, elegante, astuta e perigosa. Mas ele também era. No hospital, Daninha caminhava mais solta agora. Já não precisava que Jefinho segurasse sua mão o tempo todo. Mesmo assim, ele continuava por perto, feito sombra afetuosa. Na ala de fisioterapia, ela tentava equilibrar-se sobre uma linha no chão, concentrada. Não olha para os pés, Jefinho dizia, animado. Olha para frente. Se eu cair, vai ser sua culpa. Ela respondeu, tentando parecer brava. Não vai cair. Confia. Ela deu mais um passo. E não caiu. Viu? Ele disse com um sorriso que crescia mais que o corredor. Daninha parou ao final da linha, olhou para trás e ergueu os 2 braços no ar, como quem vencia uma maratona invisível. Eu tô melhorando. Você tá incrível. Ela riu. Um riso leve, novo, que ela mesma parecia não reconhecer ainda. O som ecoou levemente pelas paredes brancas. E naquele instante, os 2 esqueceram por alguns minutos que haviam se encontrado em meio ao caos. No banco de espera próximo, Caio observava, silencioso, o peito apertado por emoções que não cabiam mais no corpo. Enquanto isso, Samuel passava pelos corredores da ala administrativa do antigo Hospital Santa Amélia. Usava uma identidade de visitante com nome falso, Carlos França. Ninguém desconfiava de nada. No elevador, ajeitou o paletó, esticou a gola da camisa e entrou no setor de arquivos físicos, onde ninguém mais queria trabalhar desde a digitalização dos prontuários. Lá dentro, uma senhora de cabelo grisalho com olhos curiosos e fala lenta perguntou: "Em que posso ajudar, moço? Estou revisando alguns casos antigos da pediatria. Nascimentos de gêmeos no mês de setembro, há cerca de 8 anos. Arquivos de 20 a 27, especificamente." Ela olhou para ele com uma pontada de desconfiança. "Ninguém mexe nesses arquivos há anos. Exatamente por isso vim. Quero saber por quê." A mulher suspirou. Pegou a chave de uma gaveta antiga e, após alguns minutos, voltou com uma caixa empoeirada. "Boa sorte." Samuel agradeceu e levou a caixa até a mesa. Abriu com cuidado. Prontuários, registros de entrada, fichas manuscritas. E então, um detalhe. Um formulário com assinatura incompleta. Nome da mãe, Helena Duarte Bastos. Pai, ausente. Samuel franziu os lábios. Virou a folha. Havia uma observação à mão. Bebê transferido por protocolo especial. Autorização verbal. Verbal? Isso não era comum. Nem legal. Ele fotografou o documento com o próprio celular pessoal. Depois guardou tudo e saiu. Enquanto descia o elevador, digitou uma mensagem. A autorização foi verbal. Você mentiu até no papel, mas não enviou. Ainda não. Naquela noite, Samuel foi até o apartamento de Helena. Ela abriu a porta com o rosto pronto. Nenhuma fragilidade visível. Descobriu algo? Sim, ele respondeu, já entrando. Descobri que você foi mais longe do que me contou. Ela não respondeu. Mentiu até no formulário do hospital. Autorização verbal, sem assinatura de Caio, sem pedido judicial, sem qualquer respaldo. Eu precisava que aquilo fosse feito. E agora? Ela o encarou. Agora eu preciso que você compre tempo. E silêncio. Pelo menos até eu saber o quanto ele sabe. O quanto ela lembra. Samuel se aproximou. E o que eu ganho com isso? O mesmo de sempre. Ela respondeu sem hesitar. O mesmo de sempre já não me satisfaz mais. Ela manteve o olhar firme. Mas algo lá no fundo tremia. No dia seguinte, Jefinho desenhava na sala de recreação do hospital. Usava lápis de cor e papel branco. Daninha estava ao lado, observando. Havia uma leve sombra de curiosidade nos olhos dela. "Esse aí sou eu?" perguntou, olhando o bonequinho de cabelo preto. "É, e essa é você. Olha o vestido." Ela sorriu. "E isso aqui no meio?" Jefinho olhou e corou um pouco. "É, a nossa casa. Eu desenhei como se fosse a gente lá dentro. Quando você sair do hospital vai ter um quarto só seu. Meu pai prometeu." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o desenho de novo. Depois, com os dedos finos, passou levemente sobre o papel. "Eu nunca tive um quarto.
Nem um desenho, nem ninguém para guardar minha mão. Jefinho sorriu. Agora tem. E ninguém vai tirar isso de você. Ela sorriu de volta. E ali, entre rabiscos coloridos e promessas sem cerimônia, nascia algo que nem o tempo, nem os segredos, nem os adultos quebrados poderiam destruir. A primeira colherada foi pequena, um traço de mingau morno encostando nos lábios rachados. Daninha hesitou, franziu levemente o nariz, mas não recusou. Ao lado dela, Jefinho observava com expectativa contida, como quem torce por um gol em silêncio. Ela engoliu. E então olhou para ele. Tem gosto de coisa de verdade. É porque é comida de verdade, respondeu ele orgulhoso. Não é coisa do lixo, nem resto. É só para você. Daninha mordeu o lábio entre surpresa e constrangimento. Depois, aceitou outra colherada. Nos últimos dias, os dois haviam se tornado inseparáveis. Enquanto o hospital cuidava do corpo, era Jefinho quem cuidava do resto. Da alegria, da segurança, da leveza. Sentava com ela nas refeições. Fazia cócegas escondido na sala de recreação, lia trechos de gibis com vozes engraçadas, e à noite, quando as luzes da ala infantil se apagavam, ele puxava a poltrona até bem perto da cama, encostava o queixo no colchão e dizia: "Pode dormir, eu tô aqui." E ela dormia, pela primeira vez, sem medo. Naquela manhã, a rotina já estava marcada por novos rituais. Daninha acordava e pedia: "Cadê meu lápis azul?" Jefinho trazia o estojo com cuidado. Os dois sentavam na mesinha próxima à janela e desenhavam. Ele fazia casas, aviões, dinossauros desproporcionais. Ela desenhava árvores tortas, meninas com tranças e chocolates. Muitos chocolates. "Eu sonhei com uma loja cheia deles", contou ela com um sorriso tímido. "Um dia eu te levo lá. Tem uma perto de casa. Foi de lá que eu peguei aquele que te acordei, lembra?" Ela assentiu. "O primeiro sabor que eu senti foi doce. E foi o primeiro sorriso que eu vi em você", respondeu ele. E então ficaram ali, rindo, como se o tempo passado na rua fosse apenas um borrão distante, como se o hospital, com seus corredores brancos e cheiros de álcool, tivesse virado só um pano de fundo para uma nova história. Caio os observava pela porta entreaberta, com os braços cruzados, o rosto sereno e ferido ao mesmo tempo. No bolso, seu celular vibrava. Uma mensagem curta, vinda do número particular que Samuel havia deixado. Nada novo ainda. Tudo controlado. Ele encarou a tela. Suspirou. Apagou a notificação, mas algo em seu peito dizia que nem tudo estava controlado. Foi então que sentiu um leve toque no ombro. Virou-se. Era uma enfermeira, uma das muitas que circulavam pelos turnos noturnos, jovem, discreta, cabelo preso num coque improvisado e olhar sério. "Senhor Bastos?" "Sim?" Ela estendeu discretamente um pequeno cartão dobrado. "Me pediram para entregar isso ao senhor. Disse que era importante, que o senhor saberia o que fazer com o nome." Caio franziu o rosto confuso, mas pegou. Desdobrou. Escrito com letra firme apenas uma palavra: Vicente. E abaixo um número de telefone com prefixo antigo. "Quem foi que pediu para entregar?" "Eu não sei o nome. Um senhor mais velho. Ele passou aqui pela manhã e deixou comigo. Só disse que o senhor estava envolvido numa história que ele também tentou resolver anos atrás." Caio olhou para o cartão de novo. Vicente. O nome não lhe dizia nada. Mas o tom da enfermeira, a forma como ela falava, havia verdade ali. Ele guardou o papel no bolso sem responder. "Obrigado." Ela assentiu e se afastou. Caio ficou parado, com o corpo imóvel e a mente revirando hipóteses. Quem era Vicente? E como sabia o que estava acontecendo? Na ala infantil, Daninha já caminhava sem ajuda, ainda com passos curtos, mas com orgulho evidente. Vestia um moletom doado, levemente largo, e segurava um ursinho de pelúcia que Jefinho havia ganhado de uma das enfermeiras e dado a ela como se fosse um tesouro. "Ele se chama Pedro", disse ela, apertando o urso. "Era o nome do moço que me deu um pão uma vez na rua. Nunca mais vi ele, mas lembro do nome." "Então agora o Pedro vai te proteger aqui dentro", Jefinho respondeu e fez o urso falar com voz engraçada. Ela riu alto, sem vergonha. Pela primeira vez, parecia se permitir ser criança. À tarde, Caio saiu discretamente do hospital e ligou para o número no cartão. Chamou 4 vezes. Uma voz grave atendeu. "Vicente." Caio hesitou. "Meu nome é Caio Bastos. Recebi seu nome num cartão."
Disseram que você tentou resolver um caso como o meu. Pausa. Bastos, você é o pai da menina desaparecida? Sou. E agora ela foi encontrada. Então você tem perguntas. Muitas. E eu talvez tenha parte das respostas. Mas não por telefone. Podemos nos encontrar? Vicente respondeu com calma. Amanhã, 7 da manhã, Praça da Fonte. Sente-se no banco de trás, ao lado da árvore caída. Estarei de boné marrom. E leve papel. Vamos precisar anotar. A ligação caiu. Caio permaneceu olhando o celular na mão. Vicente. Um nome que carregava um peso que ele ainda não entendia. Mas sentia que estava mais perto do que nunca de tocar a verdade. À noite, Daninha não queria dormir. E se eu esquecer tudo amanhã? Perguntou baixinho. Jefinho ajeitou a coberta sobre ela, sentou na poltrona, pegou o ursinho Pedro e encostou no peito dela. Então eu te lembro. De tudo, desde o chocolate, até o desenho, até o nome, principalmente o nome. Ela sorriu. Boa noite, Jefinho. Boa noite, irmã. Ela fechou os olhos com um sorriso ainda preso no rosto. E naquele quarto branco, sem janelas abertas, com luz suave e silêncio cheio de sentido, 2 irmãos dormiam. Um na cama, o outro com a cabeça encostada no colchão. Juntos, como deveriam ter sido desde sempre. Era cedo demais para a cidade estar tão desperta. Mas Vicente já estava sentado no banco marcado da Praça da Fonte havia 10 minutos. Boné marrom, camisa social surrada por baixo de um colete simples, uma pasta de couro nos joelhos e olhos atentos por trás dos óculos com lentes ligeiramente riscadas. Quando Caio chegou a passos longos e silenciosos, encontrou um homem que não parecia pertencer à pressa do mundo atual, mas, por algum motivo, confiou de imediato. Vicente? O homem assentiu com um gesto mínimo, abriu espaço no banco e apontou para a lateral da pasta. Trouxe papel. Caio puxou do bolso um caderno de anotações. Pequeno. Sempre o usava quando precisava escrever coisas que não queria ver em telas. Vicente abriu a pasta. De lá tirou 2 folhas amareladas, dobradas com cuidado, e uma fotografia antiga em preto e branco. Era o mesmo berçário que Helena vira no envelope, mas agora a imagem estava ampliada. Nela, os 2 recém-nascidos eram identificáveis por pulseirinhas com nomes rabiscados à caneta. Bastos, M, e Bastos, F. Essa imagem sumiu dos arquivos do hospital, mas eu consegui uma cópia da ex-secretária da pediatria. Guardei comigo desde então, disse Vicente direto. Caio passou os olhos pelo papel com um nó na garganta. Aquela imagem era a primeira que via dos 2 filhos, juntos. Eu investiguei esse caso por conta própria quando era inspetor ativo. Estava de folga no dia, mas recebi uma ligação anônima. Alguém dizia que uma troca irregular havia sido feita no berçário. Quando voltei ao hospital dias depois, o prontuário da menina não existia mais. Nem a ficha da mãe constava como tendo dado à luz a gêmeos. Só o menino. E ninguém foi atrás disso. A diretoria abafou tudo. Diziam que foi erro de registro. A mãe alegou que só teve um filho. E o pai olhou para Caio. Nunca foi procurado. Caio apertou o caderno contra as pernas. Eu só soube que ela sumiu. E mesmo assim, nunca aceitei. Vicente continuou mais baixo. Só havia um nome que aparecia de forma intermitente nos arquivos antigos. O de uma enfermeira chamada Neuza Maria Ramos. Foi afastada meses depois. Nunca apareceu nos registros seguintes. Mas alguém a reencontrou por acaso há alguns anos. E ela confirmou informalmente que havia recebido uma quantia para sumir com um bebê indesejado. Só não disse quem pagou. Onde ela está agora? Vicente encarou o chão por alguns segundos. Sumiu de novo, mas eu sei quem pode levar até ela. Naquela mesma manhã, no edifício central do Grupo Bastos, o elevador social desceu até o térreo com um som seco de freio. Quando as portas se abriram, Helena estava parada diante delas. Vestia um conjunto cinza, cabelo preso com perfeição, uma pasta preta nos braços e os lábios alinhados em seu tradicional sorriso neutro. Mas o sorriso durou pouco. De dentro do elevador saiu Vicente, calmo, postura reta, a mesma pasta de couro pendurada no ombro. Ele não a olhou, mas sabia quem era. Helena, por outro lado, paralisou. O sangue sumiu do rosto. O estômago revirou. Vicente caminhou sem pressa pelo saguão e dirigiu-se à recepção. Diga ao Sr. Caio Bastos que Vicente está aqui para entregar algo que não pode esperar. Helena apertou os dedos contra a pasta com tanta força que a aba estalou discretamente. Foi até sua sala. Fechou a porta.
Encostou-se à parede e, por um breve segundo, permitiu-se sentir pânico. Vicente, a única peça que nunca conseguiu controlar. Enquanto isso, no hospital, Daninha dava mordidas mais largas no pão com manteiga. O apetite voltava. O rosto ganhava cor. E o corpo, antes invisível para o mundo, agora recebia afeto em doses diárias. Jefinho sentou ao lado dela na mesa do refeitório infantil. Eu falei que comida de verdade ia te deixar mais forte. Eu achava que não podia confiar nisso. E agora? Ela pensou por alguns segundos. Agora eu acho que não posso confiar em mais ninguém, além de você. Ele olhou para ela com um sorriso que não cabia nos olhos. Eu não vou sair do seu lado. Nunca. Ela mordeu o último pedaço de pão. Depois estendeu a mão até a dele. Eu não tô mais com fome, mas ainda tô com medo. Ele apertou de leve os dedos dela. Então eu fico aqui até o medo passar. No escritório de Caio, Vicente repousava os papéis sobre a mesa. Helena ainda não aparecera. Caio fechou a porta ao sentar. Então ela mentiu na ficha de nascimento? O nome dela aparece 2 vezes, uma como paciente, outra como visitante com autorização verbal, explicou Vicente. O pai da criança jamais assinou nada. E a enfermeira? Está fora do radar, mas vou encontrá-la, não se preocupe. Se ela falou uma vez, pode falar de novo. Caio assentiu, sentindo o peito pesar. Tudo começava a se encaixar, mas doía mais a cada peça. Vicente, murmurou. E se o que eu encontrar destruir tudo? O investigador respirou fundo. Tirou os óculos. Limpou com o pano do bolso. A verdade, Caio, nunca destrói. Ela só mostra quem realmente estava segurando a mentira. Horas depois, Helena passou pela recepção do prédio com os passos duros. Ligou para Samuel com as mãos tremendo. Ele esteve aqui, disse, quase sem voz. Quem? Vicente. Então é hora de mudar o plano. Você disse que conseguiria controlar. Eu disse que poderia conter, mas agora ele está dentro. E Caio confia nele. Helena olhou para a rua pela janela. Se ele encontrar a Neuza, tudo acaba. Samuel respirou do outro lado. Ou talvez tudo comece. O carro parou em uma estradinha de chão batido, ladeada por eucaliptos altos que balançavam lentamente com o vento da manhã. Vicente desligou o motor e conferiu o endereço mais uma vez. Sítio Santa Eulália, Calomeiros e 13. Nenhuma placa, nenhum nome visível. Apenas uma porteira de madeira gasta e uma pequena casa branca ao fundo. Ele respirou fundo. Desceu devagar, ajeitou o boné marrom e atravessou a entrada. Uma senhora de cabelos brancos presos num lenço azul apareceu no alpendre. Usava um avental manchado com cheiro de pão fresco e segurava um pano de prato nas mãos. Vicente ergueu a mão em sinal de paz. Dona Neuza? Ela não respondeu de imediato. Apertou os olhos e desceu os 3 degraus com passos duros. Quem é o senhor? Me chamo Vicente Nogueira. Sou investigador aposentado. Vim por causa de uma menina. A senhora talvez se lembre... Ela nasceu em setembro de 8 anos atrás, no Hospital Santa Amélia. O lenço escorregou um pouco da cabeça dela. As mãos seguraram o pano com mais força. Isso foi há muito tempo. Mas não foi esquecido, disse ele. E agora, a menina voltou. O pai encontrou, mas ainda não sabe tudo. E ele merece saber. Neuza olhou para ele por alguns segundos longos, os olhos endurecidos por tempo e culpa. Depois deu um passo para o lado e abriu a porta. Entre. A cozinha era simples. Cheirava a café e bolo quente. A mesa de madeira no centro já mostrava os veios do tempo. Vicente sentou-se com cuidado. Neuza serviu 2 xícaras, mas não bebeu da sua. Eu sempre soube que esse dia ia chegar, disse ela. Só não sabia que ia demorar tanto. Vicente pousou a xícara. Estava ali para escutar. Nada mais. Ela começou. Eu trabalhava há 12 anos no hospital. Pediatria. Neonatal. Já tinha visto de tudo, mas nada. Nada me preparou para aquele dia. Fez uma pausa. Os olhos ficaram marejados, mas ela não chorou. A mulher chegou com um plano pronto. Sabia o nome, o quarto, o turno. Disse que queria que o menino fosse o único registrado. Disse que o outro bebê atrapalhava. O que ela disse exatamente? Neuza engoliu em seco. Disse que não queria criar uma filha, que mulher enfraquece legado. Essas foram as palavras. Que queria um herdeiro, que a empresa precisava de continuidade, não de emoção. E você? Eu hesitei. Juro por tudo. Mas ela já sabia do meu filho preso por furto. Sabia do meu neto doente.
Sabia que eu precisava do dinheiro e me ofereceu o bastante para sumir. Vicente se recostou. A voz dele saiu firme, mas não acusatória. E sumiu. Saí com a menina nos braços, como se fosse visita liberada. Peguei um táxi já pago. Me entregaram uma mochila com roupinhas, uma mamadeira e um envelope grosso de dinheiro. Levei a menina para um abrigo longe da cidade. Disse que era filha de uma usuária que havia fugido. Mentira que colou por tempo demais. Depois, perdi contato. O abrigo foi fechado. A menina sumiu. Eu não consegui mais dormir. E por que nunca contou? Neuza tremeu levemente. Porque eu sabia que ninguém acreditaria. E porque ela olhou firme para Vicente. Aquela mulher é capaz de qualquer coisa. Vicente anotou algumas palavras no caderno. Helena. Neuza não respondeu, mas o silêncio dela gritou a confirmação. Horas depois, Vicente atravessava a cidade com um peso diferente nos ombros. Estava prestes a entregar um nome, uma verdade, uma dor. Parou em frente à empresa de Caio no final da tarde. O sol refletia nos vidros espelhados do prédio. A recepcionista, já acostumada com sua presença, liberou a entrada com um aceno. Caio o recebeu em sua sala particular. O ambiente estava escurecido, a persiana abaixada. O cheiro de café velho ainda pairava. Vicente entrou sem cerimônia. Colocou a pasta sobre a mesa e puxou um envelope pardo. Eu encontrei a enfermeira. Caio sentou-se lentamente. E? Ela confirmou o que já imaginávamos. A menina foi tirada do hospital por ordem de alguém, por pagamento, e essa pessoa foi sua esposa. O mundo ficou mudo. Caio não piscou, os olhos fixos no nada, como se uma parte dele tivesse esperado por isso, como se cada gesto silencioso de Helena, cada frase vazia já tivesse anunciado a verdade. Vicente continuou mais calmo. O motivo? Simples. Ela não queria uma filha. Disse que atrapalhava, que o legado precisava de um nome masculino. Caio se levantou devagar. Caminhou até o fundo da sala. Parou diante do vidro escuro que dava vista para o horizonte da cidade. Ficou ali, em silêncio, por minutos, as mãos apoiadas no parapeito, as costas levemente curvadas. Então, caiu sentado no sofá e chorou. Não um choro escandaloso, nem gritado, mas um choro contido, áspero, denso. O tipo de dor que não vem da descoberta, mas do tempo perdido. Vicente observou de longe. Não interrompeu. Pouco depois, ainda com os olhos úmidos, Caio falou. Eu amei essa mulher. Por anos. E mesmo com tudo que ela fazia de forma fria, eu achava que era o jeito dela, que era a educação, o ambiente corporativo. Eu tentei entender. Mas isso é diferente. Sim, disse Vicente, porque isso não é um erro. É uma escolha. Eu quero que essa escolha seja exposta, mas quero fazer isso, do jeito certo. Vicente assentiu. E para isso, vamos precisar proteger a enfermeira. Ela corre perigo agora. Caio olhou para ele. Faça o que for preciso. Dê abrigo. Proteja. Com o meu nome. E o meu dinheiro. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo à empresa. Entrou no elevador como sempre fazia. Digitou o andar executivo. O reflexo dela no espelho do teto estava impecável. Mas ao sair no corredor, algo mudou. Havia vozes atrás das portas, gente murmurando nomes. E o silêncio já não era aliado. A verdade estava se aproximando. E desta vez, ela não teria mais para onde correr. O som dos saltos de Helena ecoava com perfeição pelo corredor polido do 15º andar. Cada passo era medido, cada expressão treinada, cada aceno para os funcionários, um gesto coreografado. Nada nela parecia fora de controle, exceto o olhar. Atrás das lentes claras dos óculos de leitura, os olhos de Helena não paravam quietos. Vasculhavam rostos, buscas veladas, cochichos silenciosos. Ela sentia, sabia. Algo estava mudando ali dentro. Não era só o retorno da menina. Não era só o estranho Vicente aparecendo como sombra viva do passado. Era a fragilidade. Algo que nunca permitira tocar sua imagem. Agora arranhando por dentro. Entrou em sua sala e fechou a porta com mais força do que o habitual. Sozinha, tirou os óculos, olhou-se no espelho pequeno da parede lateral e prendeu o cabelo novamente, embora ele não tivesse saído do lugar. Precisava manter o controle. Caio ainda não havia confrontado, ainda não havia dito com todas as letras o que já sabia. Isso era uma vantagem. Mas por quanto tempo? No andar acima, Caio estava em sua sala.
não com o corpo, mas com os olhos. O ambiente estava escuro, as persianas fechadas. A única luz vinha do abajur aceso sobre a estante, onde, entre troféus e certificados, havia uma única moldura envelhecida, uma fotografia, tirada 9 anos atrás. Helena segurando Jefinho no colo, Caio ao lado com um braço ao redor da esposa, o outro apontando para a câmera, sorrindo, e entre eles, um espaço vazio. Um espaço que agora Caio entendia com outra dor. Ele pegou a moldura nas mãos e a observou com calma. Pela primeira vez, notou o quanto o sorriso de Helena naquela foto era calculado, os dedos ligeiramente tensos, os olhos fugindo da lente, como não viu antes. Colocou a moldura de volta, mas virada para baixo. Na ala pediátrica do hospital, Daninha coloria uma folha com lápis de cera. Era uma casa, uma janela, um coração flutuando sobre o telhado. Jefinho desenhava ao lado, família escrito com letras tortas. Você acha que um dia vamos morar numa casa de verdade? Ela perguntou. Acho que sim. Meu pai já está procurando um lugar novo. E sua mãe? Ele parou por um instante. Acho que ela não vai morar com a gente. Daninha assentiu sem dizer nada. Depois passou o dedo com cuidado sobre o coração vermelho no papel. Então, essa casa vai ter espaço só para quem quiser ficar de verdade. À noite, Caio voltou ao hospital. Jefinho correu até ele e falou com brilho nos olhos. Pai, hoje ela comeu arroz e frango inteiro. Daninha, sentada na cama, sorriu envergonhada. Caio se aproximou e afagou os cabelos da filha com leveza. O gesto foi mais cuidadoso do que qualquer outro que já tivera coragem de oferecer a Helena. Posso conversar com vocês dois? Jefinho se sentou ao lado da irmã, atento. Caio escolheu as palavras devagar. Amanhã, quando você estiver em alta, vamos passar um tempo fora da cidade. Numa casa tranquila, com jardim, com silêncio. Só nós três. Jefinho sorriu. Daninha hesitou. E a moça? A sua esposa? Caio se abaixou até ficar na altura dela. Ela não vai com a gente. Não por agora. Porque nem todo mundo está pronto para estar onde o amor começa. Ela assentiu. Um movimento pequeno, mas havia compreensão ali. E algo mais. Alívio. Vai ter chocolate? Ela perguntou baixinho. Caio riu. Vai. E você não vai mais precisar pedir. Nem roubar. Nem esperar por sorte. No dia seguinte, Helena recebeu o aviso por meio do advogado da empresa. Caio solicitava afastamento temporário da função de direção familiar da presidência. Motivo: reestruturação interna, motivada por circunstâncias pessoais. Ela ficou em silêncio enquanto lia. Depois ergueu os olhos para o advogado. Ele quer afastar a mãe dos próprios filhos? Ele não usou esse termo, mas o tom é definitivo. Ele pediu que tudo seja mantido longe da imprensa. E não deseja contato com a senhora nesse momento. Helena apertou os punhos sob a mesa, mas não cedeu. Nem agora. Isso não vai durar. Ele não tem estrutura emocional para seguir sem mim. O advogado não respondeu. Naquela noite, Caio preparou as malas pequenas de Jefinho e Daninha. Na sala da casa, separou documentos, pastas e contratos. Ligou para Vicente. Preciso que você continue protegendo a Neuza. Já providenciei um local seguro, respondeu o investigador. Mas tem um detalhe. Samuel está se movimentando. Ele sumiu por 2 dias. Depois reapareceu com documentos estranhos em nome de terceiros. Acho que Helena ainda tem cartas escondidas. Caio respirou fundo. Então mantenha sua equipe atenta. Mas agora, mais do que tudo, proteja as crianças. Eles são meu ponto frágil. Eles são sua reconstrução, Caio. É diferente. Pouco antes de sair com os filhos no dia seguinte, Caio entrou no escritório em casa pela última vez. Passou os olhos pela estante. Pegou novamente a foto antiga da família. Agora a encarou com outra postura. Abriu a gaveta. Tirou uma nova moldura. Colocou dentro dela uma das fotos recentes tiradas no hospital. Jefinho e Daninha, sentados lado a lado na cama, sorrindo com os olhos fechados e o chocolate derretido na mão. Colocou a nova moldura no centro da estante e virou a antiga de cabeça para baixo, porque agora o retrato era outro. A estrada de terra batida serpenteava entre colinas e eucaliptos, até que a casa apareceu como uma lembrança, baixa, de janelas azuis e varanda comprida, cercada por flores simples e árvores antigas. Era a antiga casa de campo dos pais de Caio, desativada há anos, mas agora cuidadosamente reformada.
Dentro do carro, Jefinho narrava tudo para Daninha com entusiasmo. Ali do lado tem um galinheiro e um poço, e atrás tem um pé de goiaba que o vovô plantou. Daninha sorria, mas mantinha o corpo encolhido. Era a primeira vez que deixava o hospital desde que fora resgatada. E apesar da liberdade, sentia-se como se estivesse saindo de uma bolha protetora, direto para um mundo desconhecido. Vai gostar daqui, meu bem, disse uma voz suave do banco da frente. Era Dona Lourdes, 60 anos, ex-babá de Jefinho, que havia voltado a pedido de Caio para ajudar nesse novo capítulo. Pele morena, cabelos trançados presos com lenço estampado e mãos que sabiam fazer tudo sem parecer que estavam fazendo. Quando o carro parou, ela desceu primeiro, apoiou a porta traseira e estendeu a mão para Daninha com delicadeza. Seja bem-vinda, minha flor. Daninha hesitou, depois aceitou. E ali, na primeira troca de toque fora do hospital, um vínculo novo começava. A casa por dentro tinha cheiro de madeira, café fresco e janelas abertas. Nada ali lembrava os corredores silenciosos de mármore da mansão da família Bastos. E era exatamente isso que Caio queria. Daninha caminhou devagar pela sala, os pés descalços sobre o piso de tábua. Olhava os móveis como quem nunca os tinha visto. Um sofá de tecido floral, quadros com aquarelas, um tapete simples com brinquedos de madeira empilhados no canto. Esse aqui é o nosso quarto, disse Jefinho, puxando a mão dela com entusiasmo. Entraram. 2 camas lado a lado, colchas coloridas, uma prateleira com livros infantis e bichos de pelúcia. Daninha tocou a cama com a ponta dos dedos. É, só para mim? Só para você, disse Dona Lourdes, sorrindo ao encostar na porta. E ninguém mais vai tirar nada seu. No fim da tarde, as crianças brincavam no quintal com bolhas de sabão feitas por Dona Lourdes. Caio os observava da varanda, os olhos distantes. Havia paz na cena, mas também um vazio que crescia a cada mensagem ignorada vinda do telefone. Helena havia tentado ligar 2 vezes. Depois, mandara uma frase seca. Precisamos conversar. Mas Caio não queria conversar. Ainda não. O abismo entre eles estava em aberto e ele não estava pronto para encarar a voz que usou por anos, para manipulá-lo com frases frias e sorrisos emoldurados. Naquele instante, tudo o que ele precisava estava ali. Os risos de Daninha, os braços abertos de Jefinho e a presença de Dona Lourdes restaurando a ideia de lar. Do outro lado da cidade, Helena atravessava o hall do prédio corporativo com passos curtos e frios. Em sua sala encontrou Samuel já esperando, sentado na poltrona lateral, com as pernas cruzadas e um envelope sobre os joelhos. Você entrou sem ser anunciado. A moça da recepção gosta de homens que usam terno e sabem sorrir, ele respondeu. Helena fechou a porta com firmeza. O que você quer? Samuel pegou o envelope, jogou sobre a mesa. Aqui estão cópias dos documentos que Vicente não viu. Protocolos fantasmas, transferências, a declaração assinada por você com nome falso no abrigo. Helena manteve o rosto firme, mas os dedos tremiam sobre o braço da cadeira. Isso era para ter sido destruído, sussurrou. Eu guardo tudo que vale, principalmente o que me dá poder. Silêncio. Quanto você quer? Samuel sorriu. Levantou-se. Caminhou até o bar. Serviu-se de um copo d'água. Você sempre foi brilhante, fria, calculista. Mas agora, Helena, agora você está vulnerável e isso me dá mais do que dinheiro. Me dá controle. Fale o valor, Samuel. Ele virou-se e encostou o copo sobre a mesa. 1 milhão. Em espécie. Em 2 dias. Ou os documentos chegam primeiro ao Vicente e depois à imprensa. Helena não respondeu de imediato. Apenas olhou para o envelope como quem encara a própria ruína. À noite, na casa de campo, Daninha recusava-se a dormir. E se ela vier aqui? Caio entrou no quarto. Sentou-se à beira da cama dela. Ela não vai vir. E mesmo que venha, eu estou aqui. Dona Lourdes também, e Jefinho. Ninguém mais vai tirar você de onde deve estar. Ela assentiu com os olhos úmidos. Eu não lembro de como era ser amada. Só sei como é agora. E agora eu não quero mais esquecer. Caio engoliu seco. Apertou os dedos dela com firmeza. E eu nunca mais vou esquecer que você existe, porque agora é você quem me lembra quem eu sou. Enquanto isso, Helena fechava a pasta com documentos secretos, trancava a porta do escritório e sentava-se em frente ao espelho grande da sala de maquiagem. Pela primeira vez, o batom vermelho não a sustentava. Pela primeira vez,
O olhar nos olhos dela era de alguém que não sabia mais o que dizer, porque agora ninguém mais a escutava. E pior, ela estava sozinha, com os próprios erros, e com Samuel, que sabia demais, e esperava apenas o momento certo para virar o jogo. O som do vidro quebrado ecoou pela sala como uma sirene abafada. Helena, de pé, com os cabelos desgrenhados, encarava a moldura que acabara de lançar contra a parede. Era a mesma foto antiga da família perfeita. Caio, ela, Jefinho no colo, e o espaço vazio entre os dois adultos. Um vazio que agora, por mais que tentasse, ela não conseguia mais ignorar. Rasgou a imagem em 3 partes. Depois pegou outras. Documentos, recibos, cartas antigas. Uma pasta inteira marcada com o nome Neuza Ramos voou contra o chão. Ninguém vai ter isso. Ninguém, murmurava, quase sem voz. Tentou puxar os cabos do notebook sobre a mesa, mas os dedos tremiam tanto que apenas empurrou o aparelho no chão com raiva contida. O baque foi seco, seguido de estalos do vidro da tela. O espelho lateral devolveu a imagem dela mesma, descabelada, pálida, trêmula, e pela primeira vez, desde que Caio partiu, sem qualquer controle. Sentou-se no chão, as pernas dobradas, o batom borrado e o silêncio crescendo como um monstro atrás das paredes. Na manhã seguinte, Vicente chegou à casa de campo com a pasta preta nas mãos. Foi recebido por Caio na varanda, com o olhar firme e os olhos fundos. Noites mal dormidas, não por medo, mas por antecipação. Vicente colocou a pasta sobre a mesa da varanda. Aqui está tudo. Gravações com a enfermeira, recibos assinados com nome falso, cópias do sistema hospitalar com as entradas duplicadas, relatórios de sumiço do abrigo, depoimentos de antigos funcionários e mais, um vídeo dela própria em um jantar com Samuel, datado do mesmo mês do nascimento. Caio não abriu a pasta de imediato. Olhou para ela como se ela já contivesse tudo o que ele precisava saber, mas não queria ver. É suficiente para levá-la à justiça? É suficiente para levá-la ao limite da consciência. O resto vai depender do que você quer reconstruir depois disso. Caio assentiu. Depois olhou para o campo aberto à frente da casa, onde Daninha e Jefinho corriam atrás de uma pipa improvisada, com Dona Lourdes sentada na cadeira de balanço, observando. Eu não quero vingança, Vicente. Eu quero que ela me ouça, na frente da filha, sem máscaras. E ela vai, Caio respondeu com os olhos marejando. Ela ainda acha que pode vencer, e é isso que vai deixá-la parada, diante de nós, por tempo suficiente para escutar a verdade. 2 horas depois, um carro preto estacionava em frente à casa de campo. Helena desceu com os cabelos arrumados, óculos escuros, blazer claro e a expressão fechada. A postura continuava firme, mas o andar já não era o mesmo. Por dentro, ela sangrava, mas, como sempre, sangrava em silêncio. Caio a recebeu no portão com a mesma neutralidade que ela usava para disfarçar medo. O que é isso agora? Ela perguntou, sem olhá-lo nos olhos. Entra. É hora de você olhar no rosto da sua filha. Helena hesitou, mas entrou. Na sala de estar, Daninha estava sentada entre Jefinho e Dona Lourdes. Vestia uma blusa com estampa de flores, cabelos soltos, olhos atentos. Quando Helena entrou, a menina ficou rígida. Caio entregou a Vicente a pasta, que ficou de pé ao lado da porta. Helena sentou-se com dificuldade. Você me chamou aqui para quê? Caio encarou a esposa como se estivesse vendo, de fato, pela primeira vez. Para te dar a chance de dizer a verdade antes que ela seja contada por outros. Helena ajeitou o blazer, cruzou as pernas. Eu não tenho nada a esconder. Vicente abriu a pasta, retirou calmamente o primeiro item. Isso é a cópia do recibo assinado pela senhora Helena Duarte Bastos, autorizando verbalmente a saída de uma recém-nascida do hospital. Aqui o protocolo de doação irregular no abrigo, e aqui o áudio da enfermeira confessando que recebeu dinheiro da senhora. Helena cerrou os dentes. Isso tudo pode ser forjado. Caio se aproximou. Colocou diante dela a moldura nova com a foto de Jefinho e Daninha tirada no hospital. E então, com voz baixa, ela tem o seu rosto, o seu sangue, e mesmo assim, você a jogou fora. Silêncio. Jefinho segurou a mão da irmã. Daninha olhava para a mulher sentada à sua frente como se não a reconhecesse mais, e de fato não reconhecia. Por quê? Perguntou a menina. Porque eu?
Helena abaixou os olhos. A primeira rachadura atravessou a fachada. Porque você era fraca. Porque eu fui ensinada a acreditar que mulheres atrapalham. Então por que ficou com Jefinho? Porque ele era o herdeiro, o nome, a continuidade. E eu era o quê? Murmurou Daninha. Caio se abaixou ao lado da filha. Tocou o ombro dela. Mas não respondeu por Helena. E então Daninha disse a frase que encerrou tudo. Eu não te odeio, mas não preciso mais de você. Helena fechou os olhos. Quando os abriu, já não havia batalha. Havia apenas derrota. Horas depois, Helena saiu da casa em silêncio, sozinha. Samuel não respondeu à última mensagem, e desta vez, nem ela conseguiu mais se ouvir. Caio observou o carro desaparecer pela estrada. Depois, voltou à sala. Encontrou Daninha sentada no sofá, com o rosto escondido nas pernas. Ajoelhou-se diante dela, e pela primeira vez depois de tudo pôde dizer: você não foi esquecida, você foi roubada, mas agora está em casa. A sala do advogado era silenciosa. Apenas o som da caneta deslizando sobre o papel preenchia o ambiente. Caio assinava devagar, um gesto firme, sem hesitação, mas cheio de peso. À sua frente, um documento selado, a ação formal contra Helena Bastos, por abandono, omissão e fraude documental envolvendo a guarda de Daninha e a ocultação do nascimento. O senhor tem certeza de que não deseja tornar público? Perguntou o advogado. Caio assentiu sem tirar os olhos do papel. Meus filhos já sofreram o bastante. Essa história não é para manchete, é para justiça. E a senhora Helena, que responda com o silêncio que ela mesma cultivou todos esses anos. Naquela tarde, enquanto nuvens escuras começavam a encobrir a cidade, Helena recolhia suas coisas na mansão. Não havia malas vistosas, nem despedidas teatrais. Apenas uma caixa de papelão com pastas antigas, uma nécessaire vermelha e um porta-retratos que já estava virado para baixo desde a partida de Caio. Passou pela sala sem olhar para o piano que nunca tocou. Cruzou o corredor sem tocar os retratos da parede. E antes de sair, parou por alguns segundos diante da porta do quarto de Jefinho. Não entrou. Sabia que aquele quarto, assim como tudo o que restava da sua imagem, não lhe pertencia mais. Chamou um carro comum. Não havia motorista. Nem destino fixo. Apenas o vazio. Ela se foi como viveu, tentando parecer no controle, mesmo quando o controle já era passado. Na casa de campo, Jefinho apareceu na varanda no fim da tarde. Caio tomava café em silêncio, observando Daninha, que brincava sozinha no jardim, agora mais solta, inventando histórias para bonecas com roupas improvisadas. Pai, disse Jefinho puxando a barra da camisa dele, a gente vai ficar morando aqui para sempre? Por enquanto, respondeu Caio. Você gosta daqui? Gosto, mas eu queria um lugar com mais gente. Tipo escola, amigos, mas com árvore também. E... hesitou. E com um quarto só dela. Caio franziu o olhar, confuso. Um quarto só da Daninha? É, porque até agora ela sempre dividiu tudo. A rua, o hospital, até os brinquedos aqui. E ela nunca teve algo que fosse só dela, sabe? Caio olhou para o filho, surpreso com a maturidade escondida por trás da simplicidade da frase. Um quarto só dela, com uma cama bonita, um tapete fofo, uma placa com o nome dela na porta. Você acha que ela ia gostar? Eu acho que ela precisa. 2 dias depois, Caio estava de volta à sede do Grupo Bastos, mas não para assumir novamente o posto de CEO. Reuniu o conselho administrativo e comunicou sua decisão. Parte do patrimônio da empresa seria destinada à criação de um núcleo de acolhimento e reinserção para crianças e adolescentes abandonados, com sede na antiga ala de eventos da Fundação da Família. Não seria uma ONG com nome em letreiro dourado, seria um lugar com janelas abertas, cadeiras de madeira e armários com nomes gravados um a um. O que você quer com isso, Caio? Perguntou um dos conselheiros. Redenção? Quero dormir à noite. Ele respondeu sem precisar explicar mais. Daninha soube da novidade por Jefinho, que não aguentou guardar segredo. A gente vai mudar para uma casa nova, numa cidade com escola, com rua, com vizinhos. E o melhor, ela arregalou os olhos. O quê? Seu quarto vai ter seu nome na porta. Daninha sorriu, um sorriso que fez Dona Lourdes largar a vassoura para enxugar os olhos disfarçadamente. Sério? Sério. E o pai disse que você escolhe a cor da parede. Eu já falei que você vai escolher lilás, porque você sempre desenha coisa lilás. Mas ele falou que tem que ser surpresa. Ela riu,
Um riso mais solto, mais largo, menos vigiado. Na manhã da mudança, Vicente apareceu na casa de campo com um envelope. Entregou a Caio discretamente. Samuel desapareceu. Ninguém sabe para onde foi, mas isso foi deixado na minha caixa de correio. Dentro havia uma carta breve, sem assinatura, apenas com a seguinte frase: o silêncio foi a única coisa que me restou, mas agora ele também me pesa. Cuide dela. Melhor do que todos nós. Caio leu, guardou, e não disse nada, mas algo nele pareceu perdoar, mesmo que sem palavras. À tarde, a nova casa já estava pronta. Modesta, clara, com quintal amplo e janelas para o nascente. O caminhão de mudança descarregava os brinquedos e livros. Dona Lourdes organizava os armários com nomes bordados à mão, e Caio, parado à porta do novo lar, viu Daninha correndo direto para o quarto que trazia uma pequena placa de madeira na porta. Daninha, aqui tem história. Ela parou, encostou a mão na placa. Depois olhou para o pai. Esse quarto é mesmo só meu? É seu, respondeu Caio com a voz embargada. Ninguém nunca mais vai te tirar dele. Ela entrou correndo. Deitou-se na cama ainda sem lençol. Riu alto. E então, fechando os olhos, disse para si mesma: agora eu posso sonhar. E pela primeira vez, não teve medo do que veria ao fechar os olhos. Na casa nova, o tempo passou de um jeito diferente. Sem pressa, sem cobrança, sem relógios digitais apitando prazos. Acordavam com o canto de passarinhos, almoçavam com as janelas abertas, estudavam na sala, com os livros misturados entre lápis de cor, papéis dobrados e recortes de revistas. E à noite, inventavam histórias antes de dormir. Nenhuma delas tinha vilões. Só irmãos, galinhas falantes e chocolates mágicos. Na primeira semana, Jefinho ensinou Daninha a plantar uma flor. Era uma muda de girassol. Compraram juntos no mercadinho da cidade vizinha. E mesmo que a vendedora dissesse que era pequena demais para crescer naquele solo, Daninha apertou a terra com as mãos firmes. Vai crescer, porque agora eu tô aqui, disse. Jefinho sorriu. Então planta 2, um para cada um. Plantaram, um de cada lado do portão. E toda manhã passavam por eles observando em silêncio se haviam crescido, como se aquelas flores fossem espelho de tudo que estavam reconstruindo. Dentro de casa, os quartos eram separados, mas os corações não. Jefinho passava o fim da tarde no quarto de Daninha, ensinando ela a desenhar letra cursiva com um lápis azul. Ela rabiscava devagar, rindo dos próprios erros. É que eu nunca tive caderno, justificava. Agora tem. E se quiser, pode errar quantas vezes quiser, dizia ele orgulhoso. No quarto dele era ela quem aparecia para escutar histórias. Jefinho narrava do jeito dele, inventando planetas onde crianças mandavam no mundo e ninguém dormia com fome. Esse planeta tem que existir de verdade. Ela sussurrava antes de dormir. Caio acompanhava tudo à distância, às vezes parado na porta. Outras, lavando a louça da janta só para ouvir as vozes que ecoavam pela casa. Vozes de irmãos, de infância devolvida. E ali ele aprendia a ser pai, sem agenda, sem secretária, sem mesa de vidro entre ele e a vida. Comprava frutas na feira, participava das tarefas da escola, levava e buscava, sentava no chão para ajudar com matemática, apanhava de Jefinho no dominó e ria com Daninha quando ela trocava o nome dos planetas. Na varanda, certo dia, Dona Lourdes comentou enquanto dobrava roupas: "O senhor parece outro homem, seu Caio." Ele respondeu sem olhar: "Talvez seja só o homem que sempre esteve aqui, mas nunca teve espaço para aparecer." Naquela noite, Jefinho dormiu cedo. Daninha entrou de mansinho no quarto dele. Segurava um papel dobrado, azul com letras grandes e um desenho de 2 bonequinhos de mãos dadas. Colocou com cuidado debaixo do travesseiro. Depois ficou parada por alguns segundos, observando o irmão dormir. Sorriu. Apagou a luz. Fechou a porta sem fazer ruído. Na manhã seguinte, Jefinho acordou com o sol batendo no rosto. Espreguiçou-se. Deu 2 passos até a porta, mas voltou ao sentir algo estranho debaixo do travesseiro. Era o papel. Abriu devagar. Leu em silêncio. Depois releu, com os olhos cada vez mais úmidos. "Você me salvou com chocolate, mas ficou por amor. Daninha." Ele segurou o papel no peito. Ficou parado ali, sem dizer nada. E então correu até o quarto dela. Daninha ainda estava sonolenta, os cabelos bagunçados, a manta meio caída.
Jefinho se jogou na cama e a abraçou com força. Eu não vou sair nunca mais do seu lado. Eu sei, ela sussurrou. Por isso eu escrevi. À noite, durante o jantar, Caio percebeu algo diferente nos filhos. Um tipo de silêncio cúmplice, um brilho nos olhos, uma linguagem que não precisava mais de palavras. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Daninha balançou a cabeça, sorrindo. Aconteceu só o que devia ter acontecido desde sempre. Jefinho concordou, enquanto passava o arroz. Caio olhou para os dois, e pela primeira vez sentiu que tinha família de verdade, não a família das colunas sociais, mas a dos corações partidos que se curaram juntos. Era um sábado de sol leve, desses que não queimam, mas aquecem por dentro. As árvores da rua balançavam suavemente, e o movimento das pessoas parecia diferente, como se a pressa tivesse tirado folga, como se a cidade tivesse parado para escutar. Um silêncio bom. Jefinho caminhava segurando a mão de Daninha. Ele vestia uma camiseta amarela com uma pequena mancha de tinta no canto, lembrança da aula de artes da véspera. Daninha usava um vestido lilás novo, simples, mas elegante. Os cabelos soltos, presos apenas por uma tiara com flores de tecido branco. Pela primeira vez, seu rosto não carregava medo, carregava história. Você tem certeza que é aqui? Perguntou ela, olhando para o entorno. Certeza absoluta, respondeu Jefinho. Foi aqui que eu te encontrei. Quer dizer que você me encontrou também. A calçada da padaria era a mesma. O mesmo ladrilho desgastado, o mesmo poste torto na esquina, a mesma banca de jornais ao lado. Mas agora, eles estavam diferentes. Era isso que mudava tudo. Daninha parou, respirou fundo. Os olhos brilharam. Eu me lembro. Do quê? Do chocolate, da sua mão, da sua voz. Ela baixou o olhar e sorriu. Eu estava indo embora do mundo, mas você me puxou de volta. Jefinho não respondeu. Apenas abriu a mochila nas costas e tirou de lá uma barra de chocolate igual a que pegou naquela manhã distante, quebrada ao meio, embrulhada com cuidado. Eu prometi que um dia a gente ia dividir isso do jeito certo. Ela pegou a metade com as mãos já firmes. Não tremiam mais. Agora é do jeito certo, disse. Os dois sentaram-se na calçada, como se o tempo tivesse esperado por isso, como se o passado finalmente aceitasse deixar o presente seguir. Mastigaram devagar, em silêncio, saboreando não só o chocolate, mas tudo o que ele significava. Do outro lado da rua, dentro de um carro parado discretamente, Caio observava. Vestia uma camisa clara, as mangas dobradas, o rosto sereno. Nos olhos, o reflexo dos dois filhos sorrindo. E nas mãos, um envelope com o nome de Daninha, com os documentos atualizados de identidade, registro e sobrenome. Daninha Duarte Bastos. Ele não desceu, nem chamou, porque ali era o momento dos dois. E tudo o que ele precisava sentir já estava diante dele. Fechou os olhos por um instante. Imagens surgiram em sua memória. O hospital, o rosto sujo da menina caída na calçada, o bilhete da enfermeira, o silêncio frio de Helena, os dias de reconstrução, o papel sob o travesseiro de Jefinho. Você me salvou com chocolate, mas ficou por amor. Caio sorriu com os olhos úmidos, porque agora ele também tinha ficado, por amor. Dona Lourdes os esperava na porta de casa, ao lado de um canteiro florido. O girassol que plantaram crescera, mais alto do que se esperava, e outro botão se abria ao lado lentamente. Hoje eles voltaram no tempo, disse ela, olhando o portão, e encontraram o futuro, completou Vicente, que chegava com o jornal dobrado embaixo do braço. Helena? Perguntou a senhora com voz baixa. Recolheu-se, em silêncio. Nenhuma exposição, nenhuma fuga, apenas um fim. E Samuel? Vicente respondeu enquanto retirava os óculos escuros. Desapareceu com as sombras que criou. E onde não há mais segredos, nem a sombra resiste. À noite, Jefinho e Daninha sentaram-se no chão do quarto, cercados por almofadas e folhas desenhadas. Um rádio antigo tocava uma canção suave. O papel que ela escrevera dias antes agora estava colado na parede como um lembrete silencioso. Você me salvou com chocolate, mas ficou por amor. Eu posso te contar um segredo? Perguntou ela. Claro, eu não tenho mais medo de dormir. Por quê? Porque agora eu sei que, quando eu acordar, você ainda vai estar aqui. Jefinho assentiu. Deitou-se ao lado dela, olhando o teto. Sempre. Na varanda,
Caio escrevia no caderno que nunca mais havia abandonado. A cada página, uma lição. A cada silêncio, uma resposta. Às vezes basta um gesto, um doce, um olhar sincero, e o mundo volta a fazer sentido. Fechou o caderno, olhou para o céu e, finalmente, sentiu-se em paz, porque não importava mais o que tinha sido. O que importava era o que eles estavam se tornando, juntos, inteiros e em casa. Dona Lourdes continuava cuidando da casa como quem cultiva um jardim de memórias. Tinha mãos firmes e voz que trazia conforto. Não era mais só a cuidadora, era a presença que atravessou o tempo e ficou. Sabia onde cada medo morava e como dissolver silêncios com chá morno e histórias contadas à meia luz. No fim da tarde, sentava na cadeira de balanço, com o olhar tranquilo voltado para o portão. Observava os irmãos brincando, como se estivesse vendo o que sempre deveria ter sido. Vicente não voltou para a cidade grande. Preferiu os passos lentos do interior e os livros que nunca teve tempo de ler. Ajudava jovens aprendizes a entenderem que verdade não é só o que se prova, é o que se sustenta mesmo no silêncio. De vez em quando recebia desenhos rabiscados por Jefinho e mensagens curtas assinadas por Daninha. Guardava todos com carinho entre as páginas do caderno, onde escrevia aquilo que ninguém veria, suas próprias reparações. Samuel sumiu, sem rastros, sem barulho, como quem entende que não há mais palco onde se sustentar. Alguns dizem que mudou de país, outros que mudou de nome, mas a verdade é que, para quem vivia das sombras, o desaparecimento foi apenas o destino natural. O que deixou para trás foi uma carta, sem assinatura, mas carregada de cansaço, dizendo apenas: "Cuide dela melhor do que eu soube cuidar." Neuza, a enfermeira, voltou para o interior, onde as manhãs são barulhentas de passarinhos e as noites silenciosas de culpa. Não pediu perdão em público, mas enviava mês após mês um gesto pequeno, um marcador de livro bordado, uma cartinha sem assinatura, um sachê de lavanda. Dentro de um deles, um dia, havia uma frase manuscrita: "Não sou digna de ser chamada de tia, mas um dia, talvez, de alguém que tentou não errar 2 vezes." Daninha guardou tudo numa caixa azul, como quem entende que algumas verdades doem, mas também curam, se forem ditas com verdade. O velho conselheiro da empresa, Almir, agora era chamado de tio por meninos e meninas que corriam nos corredores do antigo centro de eventos, transformado por Caio num núcleo de acolhimento. Vestia calças de linho e sorria fácil. Tinha nas mãos as chaves de um prédio novo e no coração a certeza de que herança de verdade não está nos contratos, mas no que permanece quando o nome já não importa mais. Helena partiu sem despedidas. A casa que deixou para trás ficou vazia por semanas, até que foi vendida discretamente. Mudou-se para outro estado, talvez outro país. Ninguém soube com certeza. Um dia chegou uma caixa à nova casa da família Bastos, sem remetente. Dentro, havia apenas um vestido de bebê cuidadosamente dobrado e um bilhete com 3 palavras escritas à mão: "Eu fui fraca." Caio não comentou com os filhos. Apenas guardou o vestido numa caixa de madeira, junto com os primeiros desenhos de Daninha, como símbolo não da culpa, mas do fim de um ciclo, do silêncio que finalmente cessou. A padaria da esquina continuava onde sempre esteve, agora com uma nova placa acima da porta: Padaria Esperança. Aqui tudo recomeça. O padeiro, mais lento, mas atento, reconheceu os passos quando viu os irmãos voltarem, sentados na mesma calçada, dividindo o mesmo chocolate, rindo do mesmo jeito que só quem se encontrou depois de se perder sabe rir. Ele não os chamou, apenas sorriu, porque no fundo sabia: às vezes basta um gesto, um doce, um olhar sincero, e o mundo volta a fazer sentido.